pessoal, estamos dando início a mais um episódio do Novo Tempo Podcast. Na noite de hoje, nós teremos dois convidados que são uma grande referência aqui na nossa região. Eles já estão na terceira geração do negócio da empresa familiar, que é, com muita satisfação, trazendo aqui Júnior Carvalho e Wagner Carvalho, do Grupo Popular Alimentos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Hermes. Boa noite, Devânio. Agradeço o convite. Espero que possamos contribuir nessa noite aqui. Boa noite. Hermes, obrigado aí pelo convite. Devânio, muito obrigado. E a gente fica muito feliz de participar do podcast para a gente compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia aí, das nossas missões aí, atividades diárias. Não tenho dúvida que vai ser um episódio muito bacana. A gente tá falando aqui nos bastidores de algumas coisas e a gente, já devia estar gravando já. Mas vai ser muito, muito proveitoso, não tenho dúvida. A gente vai falar um pouquinho da história, como começou, que vocês começaram lá, como foi toda essa trajetória aí da família, da empresa. Então, fique à vontade aí para abrir esse momento. Depois a gente se encaixando em outros assuntos. Vai começar aí? Começar da história aí. Então, a Popular Alimentos tem 50 anos, né, fez no ano passado. É uma história que começou com o nosso avô, Sebastião, e nossa avó, Antônia, aí em 1974. Na verdade, antes de 1974, eles começaram a produzir doces dentro de casa e vendiam de porta a porta. E aí seus filhos iam de bicicleta, iam em carrinho de mão, faziam feira. E aí, só para trazer uma referência de como iniciou, é uma memória que me marca muito, que eles percorriam 3 quilômetros a pé todos os dias para comprar coco e açúcar para fazer o quebra-queixo, para vender no dia seguinte. E aí, por que eles andavam todos os dias 3 quilômetros? Porque naquele tempo eles não tinham dinheiro suficiente para fazer o doce para mais do que um dia. E aí, era essa caminhada, então visualizamos aí de onde iniciou até hoje, graças a Deus, depois de muito trabalho, desde Sebastião, Antônia. Hoje, em memória, ainda tem 7 anos que nos deixou. E, posteriormente, veio José Maria e Expedito. E hoje estamos chegando aí na terceira geração para contribuir o máximo que pudermos. Meio século de empresa. Meio século de empresa. É muito tempo. Bem, hoje o Júnior, você é engenheiro químico. Isso. Não é isso? O Wagner é engenheiro civil. Minha formação é engenheiro civil. Mas hoje você atua na parte comercial, na terceira geração da empresa já. E o Wagner hoje é na parte da indústria. Isso. Não é isso? O Wagner já foi do comercial, mas hoje está no comercial industrial. Isso. Como é hoje o dia a dia, o passo a passo de vocês? Hoje eu atuo como gerente industrial, né? Meu pai ainda está ativo na empresa, E bem ativo. comandando tudo, bem ativo. Então, assim, a gente, como você comentou, né? Eu já fui do comercial, já fui analista, já fui do comercial, já atuei lá na manutenção, já percorri várias áreas, né? Então, e fora a vida inteira ali dentro da empresa, né? Por muito tempo a gente morava vizinho, às vezes até no fundo da empresa, a gente já chegou a morar. Então, a gente acaba adquirindo um conhecimento, adquirindo muito da forma de gestão como os nossos pais faziam lá, fazem ainda hoje. Então, o nosso compromisso, a nossa missão é passar isso adiante, continuar com o trabalho que foi iniciado com o nosso avô lá 50 anos atrás, depois com nossos pais. E a gente tem esse compromisso, essa missão de fazer a empresa andar cada vez mais para frente. E tem sido um desafio bastante interessante, com muitas mudanças, né? A gente acabei percorrendo por outras áreas, mas a gente chegou agora na parte industrial e vem implementando algumas coisas, dando uma tranquilizada aí na vida aí do Expedito, que é bem corrida, e a gente acaba dando um pouquinho de sossego para ele ver o trabalho que ele construiu, seguir também um pouco de tranquilidade para ele. A fábrica era quase uma extensão da casa, né? Vocês estavam... Era literalmente a fábrica em casa. Dava um passo, estava na casa. Dava um passo, Era na rua São fábrica. João, principalmente, morava todo mundo próximo ali, né? É. Quando a fábrica era na rua São João.
Mais de 20 anos atrás, né? mais de 20 anos Mais de atrás. 20 É. Acho que a gente As saiu da Rua casas, São João em né? 2001, acho, né? 2000, Em 2001. 2000 saímos da Rua São João, né? Fomos para a rodovia, a L220, e 2014 14. a gente foi para Limoeiro, Uhum. ainda na mesma rodovia, graças a Deus por falta de espaço físico. Ainda Que bem, bom, né? coisa boa. Nos forçou a sair. É verdade. Só complementando, né? Como o Expedito sempre atuou na área industrial, lá no chão de fábrica, o Zé Maria já tinha a veia comercial ali pulsante muito forte, já tinha essa divisão lá atrás, né, entre eles, e a gente acabou hoje herdando mais ou menos É a mesma coisa, a né? mesma coisa, né? Deu uma invertida e inverteu voltando aí. Voltou pro natural. Foi. Aí, o Júnior, você atuou muito na parte da indústria, né? Na É. parte mesmo dos produtos. Hoje você mudou de lado. Exato. Hoje você é o chato, né? Porque o comercial é o chato. Como é? Como foi? Você conseguiu se adaptar? Depois eu quero fazer a mesma pergunta para o Wagner. Que o Wagner era o chato, hoje está na indústria. Primeiro, eu tive 13 anos de chão de fábrica, né? E aí, honestamente, eu não me via lá atrás no comercial, né? Amava aquilo dali, aprendi a amar, na verdade. Eu fiz engenharia química inicialmente para não lidar muito com pessoas. De fato, eu vou trabalhar em laboratório, não vou precisar de tanto de comunicação, lidar com pessoas. E aí, a gestão industrial me forçou, na verdade, a lidar com pessoas, e aí fui me conhecendo, fui me desenvolvendo, e vi que era algo mais por mim, por crítica minha, do que para os outros. E aí foi desenvolvimento desse lado, de gestão, e trazendo para o comercial, eu vejo que gestão é gestão em todo lugar, né? Tudo são pessoas. Então, eu estava ali na indústria, recebendo, de repente, as chatices do comercial, mas a conexão sempre foi muito boa, né? A gente sempre conversou muito, fosse com o Wagner, fosse com outros gestores, e foi um desafio para mim entrando no comercial, porque era uma novidade, saindo do chão de fábrica, e aí com gestores que estão lá há 26 anos, por exemplo, 27 anos. Então foi um trabalho, tá com um pouco mais de um ano que estou no comercial, e é quebrando barreiras, trazendo para próximo, mostrando que talvez eu tenha mais que aprender do que ensinar, mas como Wagner comentou, a gente está em um novo tempo, né? De repente implementando ou fortalecendo mais a nossa cultura. A gente está hoje com um mastermind, está com algumas mentorias que estão agregando muito aí no dia a dia para conectar cada vez mais a indústria, o comercial, assim como todos os colaboradores da empresa. É muito importante. E você, Wagner, como foi essa virada de chave? Até foi natural. Confesso que foi natural porque sempre acompanhei, por mais que em determinada parte do trabalho aí eu estive no comercial, sempre acompanhei de perto o trabalho do meu pai e já sabia os desafios que são, né, do chão de fábrica. Já sempre tive isso em mente, morava na extensão da empresa, né? Mas a cada vez que o tempo passa, são novos desafios, são novas ferramentas que a gente vem aplicando, melhorias. Então, foi natural e ao mesmo tempo ainda é um desafio, né, de implementar o meu modo de agir, o meu modo de pensar e casar com a forma como Expedito e como a empresa quer que seja tomado os negócios, né? Então, a gente estava até conversando esses dias que a gente até, se fosse possível, colocar até uma cadeirinha ali na reunião, sempre que for conversar com alguém, porque a gente está ali sempre pensando no bem da empresa, né? Ter sempre uma cadeirinha ali representando a empresa, representando tudo aquilo que foi construído até agora, e a gente está sempre em prol do que é melhor para a empresa. Então, a partir do momento que a gente começou a botar isso na cabeça, as coisas começam a sair de uma Sem forma dúvida. mais natural. E isso você já vem fazendo, não é à toa que 50 anos, já vem fazendo há mais tempo, só que agora estão aprimorando isso e não deixando isso para trás de pessoas, de tratar as pessoas como merecem ser tratadas. A evolução em produtos, a evolução na tecnologia, em treinamento, mas sempre visando na pessoa, sempre visando a empresa como foi fundada, como foi sendo construída ao longo do tempo, né?
Sim, é o maior ativo, né? Nosso, na sem verdade, são as dúvida. pessoas. E um dos nossos maiores valores é o respeito, né? Então, a gente busca sempre o respeito. Não dá para estar, como era antigamente, abraçando todo mundo dentro do chão de fábrica, mas o respeito, a honestidade, que são valores nossos, sempre vão existir. Isso é muito importante. A cultura da empresa, ela é quem vai ditar como vai ser daqui a muitos anos. Então, aquela cultura, quando você chegou lá um colaborador novo, ela vai se contagiar com a cultura que já está enraizada. Então, vai ser muito fácil dela contribuir de alguma forma, porque ela já está vendo ali como vai funcionar, Isso. como ela vai crescer, como ela vai. Então, assim, parabéns. Isso aí a gente vê no campo, vê no mercado, não é? Isso. A Popular Alimentos como está evoluindo, como evoluiu, né? Como está muito grande. E até parabenizar a iniciativa, né, do pai de vocês, que os seus pais já sucederam o seu Sebastião, né, que foi o fundador, mas eu acho que o seu Sebastião nem se aposentou, né? Não, ainda Porque trabalha. ainda é ativo, ele é ativo, né? Já Já tem mais de 80 anos, mas é ativo. Aí vem os pais de vocês. A Patrícia falou aqui. Que estão dando continuidade, né? E hoje vocês não são herdeiros, né? Vocês são sucessores. Exato. Então os pais de vocês trabalharam para isso, para criar sucessores. Então eu acho que a longevidade da empresa vem daí. Daí. E aí vocês hoje, como sucessores, formando a terceira geração, que daqui a pouco vai vir a quarta. Porque já tem filhos, né? O Wagner ainda não. Ainda não. Mas já tem a Miriam, já tem filho, a Patrícia também. Daqui a pouco vai vir a quarta. Mas até lá vai demorar um pouquinho. Tem muito chão ainda. Muito chão, né? Vocês estão novinhos ainda, estão muito mais chão. ativos. Então, como é? Quais foram as inovações, a mudança que vocês implementaram que, por exemplo, o Zé Maria ou o Expedito não conseguiria? Para falar a verdade, tudo que a gente faz, a gente tem certeza que eles conseguiriam fazer, sabe? Porque, como a gente está até participando de algumas, como a gente comentou, das mentorias, dos mastermind e tal, e eles disseram, ó, eu quero que vocês façam isso, que vocês participem disso, que sejam vocês. A gente pode até fazer, mas eu já não estou mais com esse pique para fazer. Assim, tudo que a gente... saco. Porque, assim, tudo vai inovando, né? A forma como a gente fazia doce há 30 anos atrás, 50 anos atrás, hoje é uma forma totalmente diferente. Né? O mercado, ele já exige ideias diferentes, né? As regulamentações, as normas, tudo vem se inovação. Né? Então, e eles sempre foram do chão de fábrica mesmo, lá. Estão lá na operação praticamente. Então, o que acontece? Acaba quando a empresa vai crescendo, você vai tendo mais pessoas para lidar, com mais, às vezes, problemas internos, coisas que acontecem em todo lugar, e ele acaba não tendo tempo para resolver tanta coisa. Então, acabou para a gente ir organizando, sabe, implementando lideranças, fazendo crescer essas lideranças, dando autonomia e fazendo um tipo de gestão por resultado. Então, a gente acompanha muito o que está sendo feito, o resultado que está dando, indicadores, tudo de uma forma mais rápida. Por exemplo, se você for falar algo que eu implementei lá hoje, talvez a velocidade com que a gente consiga ter esse controle, os dados, as medições. Então, as coisas são um pouco mais rápidas hoje, porque para ele ainda é ali, vamos fazer aqui, fazer a conta aqui, vamos fazer aqui no papel, vamos sentar aqui. Foi nesse sentido na que cabeça. que eu falei, né? Vamos fazer essa conta aqui. Isso. E tem muita conta que às vezes a gente está fazendo, a gente faz um monte de conta, o controle chama a gente e tal. Quando eu chego no resultado, ele já estava com esse resultado na cabeça. Porque ele já entende tanto o processo, já vê tanto que ele sabe do número antes da gente fazer as contas às vezes. Tem uma variaçãozinha pequena, mas ele disse, não, isso aqui eu já sei, historicamente é assim, deu uma variação por conta disso. Eu digo, rapaz, tem que aprender muito com ele ainda. A gente falou isso com a Patrícia no episódio anterior, a velocidade que o Zé Maria tem de fazer cálculo. Nós estamos conversando com ele aqui, vamos calcular o imposto. Você vai para o calculador, ele vai na mente. Ele termina antes. Tal. Rapaz, nem terminei ainda. Bem assim. E Seja é algo qualquer cálculo, do voo. percentual, qualquer coisa. É algo do voo também.
o vô era também muito assim, hoje ele está um pouco mais velho, né? Mas o vô ainda hoje é muito rápido de conta. Meu pai, José Maria, então, talvez por isso a gente tenha herdado, os dois foram para engenharia, mas os homens são muito bons de conta. Então, a experiência que eles adquiriram aí ao longo dos anos, a gente não teve esse tanto de ano trabalhando para poder ter tanto dado quanto ele tem na cabeça. Né? Então, a gente ainda precisa de ferramentas, precisa de números, precisa de dados lá direitinho para transformar em informação. E algumas coisas acabam tendo um pouco mais de velocidade. Uma coisa que ele precisaria ali passar muito tempo, às vezes a gente com umas ferramentas hoje a gente já Wagner, entrega o resultado mais rápido. tem algum momento, Wagner, que vocês vão lá com uma atualização, com uma coisa nova do mercado e chega lá e, opa, não, isso aqui vai dar certo não, isso aqui é muito tem um papel. Tem um pouco. Mas a gente começou a pensar nisso, né? Como é que eu vou fazer para implementar essa novidade aqui na cabeça dele e mostrar que vai dar certo? Então, nada melhor do que resultado. Então, a gente vai um pouquinho, não, vamos testar ali, faz um pouquinho, mostra, ouve o resultado, vamos aumentando, vamos implementando ali, vamos... Então, é mais... escalando, né? Quando eles são muito de resultado, né? O que isso vai me trazer? Qual é o ganho que a gente vai ter com isso? Não financeiro, mas ganho de quê? De bem-estar para as pessoas, de velocidade, posicionamento da marca, tudo. Então, é muito de resultado. Se a gente mostrar uma inovação, alguma coisa, e mostrar o resultado que a gente pode ter é esse, então, pode fazer e vamos colher o resultado ali na frente. Isso é bom. Bacana. Me trouxe uma lembrança agora, você questionando isso daí, quando eu ainda estava na indústria, logo no início. E aí, naturalmente, a pessoa vem de faculdade, doido para implementar novidades. Né? E aí, geralmente, sabe nada, isso daí não vai dar nada, não vai dar certo. E aí eu comecei a combinar com operadores, pessoal do chão de fábrica, eles vão chegar às 5h30 da manhã, vamos testar, porque eu já tinha recebido uma negativa. Então a gente vai chegar às 5h30, começa a testar, e às vezes já vai algo certo. Então quando era 8 horas, 7 horas, o expedite chegava, só deu certo. Ele disse, deu? Ele disse, então tá certo. E aí fui buscando mais autonomia, né, mais confiança, e hoje eu vejo, na verdade, na posição que ele estava lá atrás, estava certíssimo. Né? Quem chega tem que realmente mostrar para que veio, tem que mostrar resultado para não perder tempo. Né? E vocês foram, não porque são da família que cresceram lá, que cresceram dentro do negócio, né? Era uma extensão da casa, da fábrica, da casa de vocês, mas vocês conseguiram ver o caminho de chegar, a forma de... Qual é o caminho que eu consigo implementar esse produto? Qual é o caminho que eu vou fazer? Então, eu sei, o caminho é resultado. Então, eu não preciso, não vou por outro caminho a não ser o resultado. Antes de falar, eu tenho que fazer todos os estudos, tudo certinho para ir para lá, para não ter uma negativa e eu ter que pensar no que fazer depois da negativa. Porque depois que disse não, para voltar é mais... É muito mais difícil. O cérebro para trocar do para não trocar sim, é muito difícil. Então, é interessante que vocês já pegaram esse macete, né? Porque, no geral, a gente, na posição de líder e de gestor, a gente tem que saber lidar com os liderados e também com as lideranças, né? Com quem está acima, né? Então, é uma habilidade que a gente tem que acabar desenvolvendo também. Apesar de ser pai, né? Pai ser tio, também são os líderes, né? São quem tá tocando o negócio. Então, tem que também saber como negociar, como vender uma ferramenta nova, vender uma ideia nova. Então, são coisas que a gente acabou aprendendo aí ao longo dos anos, como a gente falou, saiu da faculdade com aquela energia e disse, não, agora isso aqui tá errado. Ao mesmo tempo, quando a gente faz eu tenho de implementar isso aqui, eu tenho de colocar isso aqui. Ao mesmo tempo, quando a gente faz um curso, alguma coisa, agora eu vou chegar lá. E vai ser tudo diferente quando você chega. Eu digo, peraí, não é assim não. A gente já vê que tem muita coisa ali envolvida. Experiência, né? Se fez assim é porque tem algo certo. Se fez assim é porque tem um motivo, então vamos conversar, vamos negociar aqui para ver o que a gente melhora. Como teve várias coisas que eu também dei ideia de algumas coisas deram errado, algumas deram certo. Então, assim, é tentar acertar mais do que errar. Sem dúvida. Eu conheço o pai de vocês, né? Eu tenho uma certa intimidade com os dois. Eu sei que posso até que esteja enganado, mas em relação ao Expedito, eu acho que ele é mais aberto em algumas coisas para a indústria. De ouvir, vamos testar. Eu lembro que ele falava muito na época do Júnior, dizia,
o Júnior quer testar umas coisas aí, vamos ver se vai dar certo. Mas pelo menos ele aceitava o teste. Já o Zé Maria é um cara muito tubarão, né? Um cara muito comercial. O Zé Maria, eu acho que ele só entra na fábrica porque tem que entrar. Mas ele, o negócio dele é escritório, é comercial. Como é você estar hoje sucedendo assim, dando continuidade ao Zé Maria? Quando eu comecei com o comercial, na verdade eu fui a Pernambuco, né, em uma outra unidade da Popular, e inicialmente para montar uma linha de indústria lá, uma linha produtiva. E aí, lá em Garanhuns, eu comecei a realizar outros trabalhos e aí acabou chegando no comercial. E lá em Garanhuns, eu consegui, com a parte analítica, por ser engenheiro, muito voltado para dados, muito para custos, centros de custos, e consegui trazer alguns números que lá atrás não tinha conseguido. E aí, isso ele visualizou e disse, eu também quero isso aqui. E será que dentro do comercial, junto a essa parte mais analítica, pode dar certo? Eu vim um pouco com o pé atrás, né? Como eu comentei, eu não tinha visualizado não tinha essa intenção de estar no comercial. Eu digo, mas vamos, é um novo desafio, então eu voltei a Arapiraca e eu disse a ele, disse, ó, o grande receio que eu tenho é só de não conseguir acompanhá-lo, né? E de não conseguir o senhor dizer, não dá certo, e aí eu quero que o senhor pense uma coisa. Se não der certo, se o senhor visualizar realmente que não estou acompanhando, se não quiser dizer a mim, diga a alguém para me dizer, mas eu não quero estar aqui se realmente não estiver servindo. E aí a gente vem conversando, ele está um pouco mais ausente hoje da fábrica, tem outros negócios, tem supermercado, então ele tá viajando bastante, e a gente tem se comunicado muito. E vez ou outra ele diz, mas faça isso. E aí faço, depois a gente conversa. Mas e se a gente fizer dessa forma, em outra situação que não é tão urgente? Hoje ele consegue escutar mais, né? Ele não deixou de ser tubarão, mas eu consigo dizer que ele está colocando talvez a energia dele mais em até outros negócios para que me deixe ter o meu espaço também. Né, para que todo tubarão do jeito que ele é executor, senão ele domina tudo e eu vejo, ofusca muito. eu vejo em outras perspectivas. Eu vejo assim, nessa situação que você está dizendo, ele está dando, deixou, mudou. Eu acho que nesse momento eu treinei. Já tem uma pessoa que pensa igual a mim. Aí você acha que, não, ele está ficando mais ausente, deixando, mas não, ele não está mais ausente. Ele está do mesmo jeito. Só que ele está vendo que treinou uma pessoa que agora você, sem perceber, está dando mais formas de fazer como ele pensava. Então você vê muita coisa que me deu essa liberdade. Não, que você realmente era o que ele queria que fosse feito. A meu ver, eu enxergo assim, né? Como que você está falando. Mas essa sempre foi a intenção, tanto do pai dele quanto do pai dele, né? Ter alguém que ele não, vou ficar, hoje eu não vou para a fábrica, hoje eu vou ficar em casa. Então. Eu vou pegar a dona Vânia, eu vou para a praia. Mesmo que não faça, né? Mas pensa, né? Rapaz, eu posso tirar umas 30 dias de férias, vá-se embora, tirar férias, vai relaxar. Aí no outro dia ele já tá lá de novo. Você diz, pai, peraí. Você não ia viajar. Você não ia viajar, pô, tava querendo 30 dias, não passou um. Não passa meio dia em casa, assim. Meu amigo, o negócio rolando lá. 50 dias não, cara. Então, assim, sente falta. A gente passar isso adiante, sabe? Passar o que ele sempre quis lá da empresa, passar a forma como ele... Não dá para agir 100% como ele agiria, mas os valores, a forma como ele trata as coisas, o respeito que tem, o compromisso com as pessoas, isso dá para ser feito. Eu não posso ter as mesmas atitudes, mas se basear a partir dos valores que é dele, tanto quanto Zé Maria, a gente sabe que ele pode até errar em algum momento, em alguma situação, mas sabe que vai ficar muito próximo que do que foi ele... querendo acertar, sabe? Procurando o que era melhor ali. Então, não tenho Esse dúvida. é resultado, né? Como a gente comentou, e no geral toda empresa precisa dar resultado. Né? Trazendo um pouco o assunto de tecnologia que Wagner começou, né? Tem muita tecnologia que está implementando, né? Wagner traz essa velocidade. Né? Dentro do comercial a gente está implementando algumas ferramentas com inteligência artificial, então talvez fosse algo que a segunda geração não implementasse, né? Então a gente está visualizando mais essa parte de tecnologia. Então, com a IA, a gente consegue passar diretamente alguns relatórios para vendedores, para gestores na ponta, por exemplo,
quais os produtos ou seções que aquele cliente ainda não comprou, né? Não é exatamente um E com CRM, a- ele dá mais detalhado, com com gráficos, rapidez. com rapidez. Então, para ele acessar no momento que ele vai visitar o cliente, ou no início da semana, ou no final de semana, para ele se planejar. Então, ele já começa ali, visualizando a partir dessa ferramenta, fazer um planejamento do que é que ele vai fazer no cliente. Então, são algumas ferramentas que a gente acaba implementando que ajuda no resultado final. E quando se mostra que seja dentro de um grupo de WhatsApp, que aí o gestor e o vendedor conseguem colocar lá, positivei tantas sessões, positivei tantos produtos que não eram positivados. E isso a gente Resultado. mostra para a diretoria e diz, então tá funcionando, tá tendo funcionando. resultado. Essa ferramenta é boa. É. Mas a gente viu que a questão de tecnologia, de avanços e tudo na parte comercial, tanto na parte de indústria, mas um produto que foram feitos pelos avós de vocês, que hoje você ainda produz ele, que ainda está lá, que não pode mexer nele, a gente tem um, né? Que é a chupetinha, que é o sachêzinho. Ali o Hermes está mais tempo que eu na empresa. Tentaram tirar uma vez, mas não conseguiu, não consegue, a gente vende muito. E vocês têm algum produto lá que assim, esse produto aqui não pode tocar nele. Esse produto aqui é um produto que é O quebra-queixo ali. Quebra-queixo, né? Quebra-queixo não mexa, não. Que O o xodó do tudo vôlei começou, né? não. Pode passar o tempo que for, o quebra-queixo vai estar ali forte e a gente tá sempre na ativa. E é um produto que o pessoal gosta muito. Se não vê na prateleira lá, o pessoal diz, rapaz, cadê? Tá faltando quebra-queixo aqui na loja. Eu digo, rapaz, não deixa faltar quebra-queixo, não. Hoje mesmo a gente estava na rádio, na Líder FM, e foi foi feita uma pergunta sobre o produto. E a gente comentei com a da chupetinha. A gente sabe que todo produto tem um ciclo, né? Ele vai nascer, vai crescer e vai morrer. E só parece que o ciclo da chupetinha é eterno. Né? Porque não diminui. Diminui. O quebra-queixo é a mesma coisa. Já tem 50 anos, foi onde tudo começou e continua lá, firme e forte, né? E a gente não faz, pelo menos a gente não faz publicidade nenhuma de chupetinho, nada, zero. E Tá lá, por si Tá lá. só tá valendo lá e a gente faz em outros produtos, mas ela não faz e quando falta a galera, cadê a chupetinha que tá faltando? E, inclusive, assim, até o maquinário da chupetinha é tão muito tempo que não existe um maquinário, tem coisas que é feito manual, a rotulação é manual, né? Mas o Marcílio já encontrou Já um cara que vai fazer vai uma, rotular a chupetinha vai fazer uma máquina exclusiva para para ela, ela. Então, o cara vai desenvolver. desenvolver a máquina. E hoje, ainda quem produz o quebra-queixo, né, a gestão está em Sebastião. Ele diz que ninguém sabe fazer quebra-queixo igual a ele. Então, ele vai fazer até mais 50 anos, pelo menos, aí. A gestão do quebra-queixo é total dele. Ele que como determina a compra, ele que determina a venda, determina tudo. Ponto, às vezes ele vai ali na doceira e diz, aperte aqui, faça assim. E é um produto que a gente buscou fazer o empacotamento dele de forma automática e o cliente não aceitou. Então, a gente retornou para o Papel. empacotamento manual, papel, ali mais próximo ao cliente. Era uma pergunta que eu ia fazer, Júnior. O quebra-queixo tem que ficar, beleza. Mas aí você atualiza alguma coisa, uma embalagem, alguma coisa, mas nem isso não pode mais, não pode. A gente atualizou o empacotamento de lanche, bananola, de bombom, de vários outros itens e deu certo. No quebra-queixo, não deu. A gente teve que retomar. Então, Tomar o papel, né? como era lá atrás, atualizou Até um pouco a por embalagem externa. Até a identidade do produto, sabe? Ele naquela embalagem ali, naquele papelzinho, naquele É fio, quebra-queixo, né? É o quebra-queixo. É o quebra-queixo. Se não for assim, os caras Não vai. não querem. Quer o raiz mesmo. É a tradição mesmo, é o apego, sabe? Quantos itens no total lá? 180. 180. É um bocado de É um coisa. portfólio É um bocado de coisa. gigante. Assim, Tem produto que dê para todo mundo. tem Para produto. todos os momentos. Eu tava até, quando eu tava voltando Todos hoje, os bolsos, né? E tava todos os voltando hoje pra bolsos. casa e a gente dessa gramatura, sabores e tal. Eu disse, não, se fosse, cada produto fosse só um, juntava a gramatura fosse só um. Eu contei mais de 50 produtos também, diferentes assim, de formulação diferente, totalmente diferente. Eu digo, rapaz, como é que a gente entrega isso todo dia? Entrega todo dia. E para fazer essa gestão, Wagner, de compra de embalagem, de matéria-prima, de insumos, para você ter um portfólio ativo. Porque a gente sabe, teve ruptura, né, o comercial começa a chiar. Os vendedores começam a ligar. E como é que faz isso? Hoje a gente está fazendo uma integração boa entre equipe de compras
e indústria, digamos assim. Eu praticamente faço a gestão, sou líder do comprador. E a gente vem se programando muito com relação a gente faz muito estudo estatístico, tem um BI lá sempre ativo, fazendo estatísticas, médias, previsibilidade de vendas. Então o PCP está sempre ativo lá fazendo o controle, determinando a produção, e a partir disso a gente é bem ativo com compras, né? Então a gente sabe que tem que ter um estoque mínimo de algumas coisas, tem produto curva A, curva B, curva C. Então, tem essa gestão que é feita aí através dos controles que a gente faz. Então, assim, é bem afiado, são muita matéria-prima. Meu pai ainda compra algumas produtos que ele faz a gestão mesmo da compra, mas no geral a maior parte já a equipe de compra já faz. Mas é um alinhamento muito forte entre produção e compras. E comercial, né? Hoje até estava conversando com o Júnior algumas demandas, previsibilidade aí dos próximos meses. Por mais que seja difícil, impossível, né? Você acertar o que vai vender. Isso. Mas a gente já tem alguns estudos internos lá, sazonalidades, então a gente já faz uma média já sabe mais ou menos o que vai. para que não tenha. Porque o que atrapalha muito, por exemplo, produção é setup, né? Se a gente tá lá no meio da produção, de repente o comercial lá vendeu alguma coisa, a gente mudar ali em cima, atrasa tudo. Mas a gente tem conseguido entregar bem lá. Acho que não tá tendo ruptura, não. Uma Tá. assertividade de quanto? Entre hoje a venda e a entrega. Hoje. Você consegue atender 100%, 98%? Eu sei que a Popular Rapaz, trabalha com excelência. acho relação a que isso. ruptura aí É muito difícil acontecer. é muito difícil acontecer, Pode viu? chutar em 99% para dizer que nunca acontece, mas acontece em alguns casos. é muito difícil. E até quando acontece, já, às vezes até a gente já sabe antes. Não é algo que teve algum problema com o fornecedor, atrasou, que não teve jeito. Ou às vezes aquelas vendas assim, né? De momento, né? O cara estava prevendo ter uma venda de 1.000 caixas do produto, de repente o cara não quer 5.000. Então, Rapaz, você mas tem que até parar essa alguma a gente coisa. tá segurando lá. Não, Tá? tá. Então. Porque o que acontece? Eu aproveitei a minha experiência lá do comercial, entendeu? E conhecer rota, conhecer um pouco de como é a Conhecer o dinâmica, mercado, né? conhecer o mercado. Então, algumas coisas a gente acaba levando lá para a indústria dizer, não, isso aqui deixa dessa forma que às vezes uma vez no mês vai acontecer isso aí. A gente já entende, já conhece os picos, algumas coisas. Quando eu vejo, eita, vai ter rota de tal lugar, essa rota é forte nisso. Mesmo fora da média ali, mesmo fora disso, não, faça aí para ver se não dá certo. Aí já acontece muito. Hoje a gente não atrasa, nem ruptura pouco. Para dizer 100% de acerto, mas acontece uma vez ou outra, mas a gente consegue atender bem. E a logística da gente, muito ágil, né? Às vezes a gente tá vendendo, deve ter gente que passou o pedido hoje 7 horas da noite aí, e amanhã, 6 horas da manhã, o pessoal já está entregando. Então, para a gente Muito manter esse nível de controle, e expedito é muito chato para dizer assim, deixou faltar mercadoria. Rapaz, deixou faltar mercadoria. Pode ser uma unidade, mas ele não quer que falte nada. Uma venda perdida, na outra semana você não recupera, não. Exato. Você perdeu, acabou. Perdeu, Não tem... Aí você está no portfólio, tem que vender. Pode ser o que for. E Expedito Zé Maria prezam muito por isso, sabe? Se o cliente pediu, se está lá disponível, pô, tem que entregar. Tem que entregar. Então a gente tá ali para fazer, para servir, para entregar sempre o melhor produto quando o cara quer. A gente tem que fazer previsibilidade, o comercial. Rapaz, se o cara pediu, pô, entrega. Agora se vira, você vai ter Dá que um entregar. E aí, Júnior? E agora? Não, mas é muito conectado em relação a isso daí mesmo, quando tem algum vendedor, algum gestor na ponta, por exemplo. Tô aqui com um pedido de 1.000 fardos de flocão de 500 para entregar. E aí, prontamente, produção, Wagner, como é que tá? E diz, o que a gente tá rodando é de 400, mas se precisar de 500, eu já mudo aqui para a gente entregar. Então, de fato, a gente tem uma celeridade alta em relação... Uma conexão boa entre comercial e produção. O Júnior sabe a dificuldade da indústria. Eu sei, comercial, trocaram as cadeiras, né? comercial, Trocaram as cadeiras, né? Exatamente. A Ele conexão sabe- é muito boa. Ele sabe as dificuldades que tem para uma mudança assim, emergencial, digamos assim, fora da programação. E ao mesmo tempo eu sei que o comercial lá também está na ponta e a necessidade do cara é a necessidade dele. Não tem como a gente, Isso. inteligência artificial, que diga exatamente o que vai ser vendido. Verdade. Né? É exatamente Mas isso. aí a gente tenta se adaptar, claro.
A gente sabe que setup, cada mudança acaba caindo um pouco a produtividade, né? Mas a gente tem que atender. Se a gente atendeu até agora, vamos atender daqui para frente. Vai sim. A gente falou do quebra-queixo, que é um que já está há muito tempo, 50 anos aí, do mesmo jeito ali, a embalagem. E um produto que lançou agora, que assim, é um produto que é popular. Isso aqui nós lançamos, tem o filho mais novo, né? Caçula. Qual é o produto que vocês estão aí com esse Rapaz, é um refrigerante, né? A gente refrigerante? lançou uma linha de É, refrigerante mais agora, pop, né? recente, Mais mais pop. pop. Mais pop. E a gente é um trabalho que vem iniciando aí no comercial. A gente sabe que são, como você falou, grandes players aí também com refrigerante. É. Mas a gente tá conseguindo um refrigerante muito bom, uma qualidade incrível assim. Eu provei. Tá muito bom. Gostei. O produto. É só 2 litros ou tem também? Tem 2 litros e a gente tá finalizando o processo para 200 ml. Na época que eu provei, até acho que eu liguei para o Júnior. Não sei se eu provei na feira lá em Maceió, eu liguei para você. Verdade. O de limão não deixa a desejar a de ninguém. O de limão é muito bom. Eu me surpreendi também com o sabor cola. É o que a gente. São os dois sabores é o que a que o gente pessoal tem, mais tem, né? tem aceitabilidade. Mas fui Eu muito gosto bastante. sincero isso, o de laranja eu não gostei. Já Já modificamos. modificou. E aí Eu pode ter achei, certeza. achei o sabor meio artificial, assim. Mesmo sendo claro que eu sei que é, Sim. mas não tava com aquele gostinho realmente de laranja, aquele negócio. Mas o de limão e o cola tava muito bom. A gente deu uma parada, inclusive, no de laranja por conta disso. E aí estávamos produzindo somente o cola, limão e guaraná. E aí retomamos agora com outro fornecedor. E aí agora embalou. Pode provar novamente. Eu tô bom de Mais paladar, pop né? laranja Eu tô bom de aqui. paladar, eu tô bom de É paladar. porque no geral o refrigerante tem perfis muito conhecidos, né? Tem É. marcas aí absurdamente conhecidas que acabam. Você vai sempre comparar com Isso, elas, né? Tem a não tem como referência. É você sempre uma referência, né? comparar, né? Não tem como Entendeu? você não comparar. Então, assim, a gente vem lá. Eu acho que quando você provou foi naquela primeira linha. Foi na primeira vez Foi na que primeira a gente iniciou, vez. que ainda estava com produção lá, Isso. lá em Garanhuns. Lá em Isso. Garanhuns. E aí a gente iniciou, é uma fórmula diferente, mas o produto tá muito bom. Pode provar o laranja que ficou legal, Vou viu? provar novamente. Mas ficou Tem legal. outros produtos que a gente acabou de lançar, né, são as barrinhas de goiabada e bananada. A gente visualizando esse público agora mais voltado para esportes, né, que precisa de energia, corridas, bikes aí, tá na onda. É. Então, como uma forma de energia pré ou pós-treino, ou intertreino, para que tenha bastante energia aí para seu esporte favorito, ou até para maratonar aí para um concurso, para estudar para um vestibular. Para ir Dá levar pra para o todo Enem, mundo dia do aí. Enem. Agora vou polemizar o negócio. Vai. Vou polemizar o Vai. negócio. A Popular são 50 anos de história, um legado, e todo mundo conhece a Popular no Nordeste como doces. Isso. Doces e salgadinhos. E vocês lançaram agora uma linha de bebidas alcoólicas. Resgataram a marca Mucuri, que é uma marca centenária, né? Tem mais de 100 anos, Mais de 100 anos. mas estava um pouco em desuso. É. E vocês voltaram com a marca Mucuri e a fabricação de bebidas alcoólicas. Como foi esse choque de cultura? Sair do doce e também fazer um trabalho comercial e industrial para bebida alcoólica. É a busca para que a gente esteja em mais momentos no dia a dia do consumidor, né? Então, a gente tem doces, tem os salgados, a gente está com atomatados, a gente está com flocão. Então, a gente visualiza que está na criança ali no lanche, está no flocão agora no café da manhã. E a gente sentiu que talvez estivesse faltando um momento, talvez mais de diversão para esse público que ingere bebidas alcoólicas. Então, fizemos um estudo, teve a oportunidade de a gente estar com as marcas Mucuri e Nordhoff, e aí decidimos apostar, né? Temos tido um trabalho muito bom, temos tido uma aceitação muito boa, especialmente na Ice Nordhoff. A gente visualiza, principalmente dentro do estado de Alagoas, uma excelente aceitação. E aí, cada vez mais vamos visualizando e construindo e produzindo mais e mais produtos aí, para estar cada vez mais presente. Então você no está dia a gostando do dia. mercado de bebidas alcoólicas. Estamos gostando. O que der resultado, a gente gosta. É porque você agora lançou também bebida não alcoólica, que é o caso do refrigerante. Refrigerante, né? Exato. A gente ia
A gente iniciou, na verdade, a produção do refrigerante até, junto com essa indústria hoje, né, terceira que invasa as bebidas alcoólicas. E aí nós decidimos trazer a linha de produção para cá, para Limoeiro, né, para Alagoas. E hoje o refrigerante é a linha nossa, é própria. Então, o Invase é 100% aí alagoano. Está sendo feito aqui no Pelé. Está sendo feito aqui no Peleve. Muito bom. A gente falou do bebida alcoólica, do doce, mas sei que vocês têm a paçoca que é zero açúcar. É isso. Né? Tem mais algum outro produto fora a paçoca que é zero açúcar, que o pessoal também, que eu posso consumir um doce de goiaba e ela não tem açúcar? Vocês têm algum produto? A gente tem a banana zero, né? Que é um doce de banana que não tem adição de açúcares, é apenas o da fruta que a gente está fazendo. E, na verdade, a gente está com uns projetos aí, fazendo alguns estudos lá no laboratório para a gente aumentar essa linha de produtos sem adição de açúcares, por exemplo, né? Que é para transformar, fazer essa linha inteira É. de zero açúcar. É uma Pegar um tendência, produto né? que a gente já tem aí no mercado, né? E a gente trazer um com essa questão de zero açúcares. É uma Que é- tendência. Você uma tem tendência. tem dois produtos hoje, É, não é? Isso, é. Dois produtos. Estamos já estudando um outro, em fase final de desenvolvimento de embalagem, daqui a pouco a gente lança um terceiro, né, estudando outras possibilidades. Muito bom. refrigerante zero também. É, estudando. A Verdade, Coca-Cola estudando passou, pra a fazer. zero passou a tradicional. Isso. A zero passou já a tradicional. Tava na cola ali, mas agora passou. Então é uma tendência muito grande nessa nova geração. Eu falo muito de geração porque é um público que é informado, tem mais informação na palma da mão do que antes. Sim. Então ele está toda hora, a gente está falando aqui de produto com zero lactose, produto zero açúcar, zero gordura. Então esse tipo de produto é um produto que toda marca tem que ter. Ela tem que estar nessa prateleira. Ah, não vai vender tanto como aquela que eu tenho lá embaixo, que eu tenho há tanto tempo. Mas eu tenho que estar naquela prateleira. Vai me dar um outro respaldo, um outro momento de indústria, de empresa, né? E aí Então, você começa a pegar outro público, né? Outro público A que está pessoa crescendo, né? que tem uma restrição Que alimentar. está crescendo. É um público muito bom que está crescendo, que não quer consumir açúcar, quer estar treinando, quer estar toda hora ali. Eu, por exemplo, eu não me importo com açúcar, mas eu me importo com proteína. Que aí já para mim é bom. Mas açúcar eu não me importo tanto. Mas eu só tomo Coca Zero. Quando eu vou tomar água, eu tomo Coca Zero. Porque eu tenho a oportunidade de consumir o zero. Então, se eu tenho a oportunidade de consumir o zero, eu vou consumir o zero, né? Então, assim, é uma tendência muito, muito boa. E vocês pensando à frente de novo, atualizando a marca, se conectando com o novo, se conectando com o que está acontecendo agora, com a turma digital, vamos dizer assim. E, por falar em digital, vocês no digital também é muito forte. Acompanho no Instagram o marketing de vocês. Vejo que é muito bem feito, é muito um tipo de marketing humanizado. Então, vocês não usam muita coisa de internet, é com funcionário, é com vocês mesmos, é com o próprio, com pessoa, com humanização de verdade, com vocês. Então, o que foi que levou, o que é que vocês sentem desse jeito, na digital hoje, essa juventude, vem estar numa empresa de 50 anos, que está hoje vendendo para essa turma. Vindo de um marqueteiro, um elogio, primeiro agradeço. Eu visualizo, como a gente tem falado, é muito o nosso dia a dia, a nossa história com pessoas, né? É quem a gente mais visualiza que realmente é o ativo da empresa. Então, quando a gente tem Dia das Mães, o Dia do Motorista, o Dia do Trabalhador, a gente faz questão que nossos colaboradores estejam lá, porque é quem faz realmente a Popular, né? Todos nós ali, o pessoal do chão de fábrica às vezes não é visualizado, o motorista não é visualizado, a pessoa do administrativo está ali reservada, o pessoal não vê. Então, esse lado humano, seja para o colaborador, seja para a criança mostrando ali o produto, seja para outras pessoas consumindo a barrinha, consumindo que seja bebida, acho que é quem realmente é popular. Então, quando a gente traz essa verdade, essa transparência, visualizo que o público tende a conectar mais. Então, também um dos nossos valores a honestidade.
Ali na verdade também é um pouco do dia a dia ali das ações que a gente acaba fazendo, né, durante o ano, nas pequenas datas comemorativas que tem, então a gente acaba mostrando um pouco do que é feito lá e até valorizando também a forma de E, mostrar essa equipe lá. Wagner, também além de fortalecer a marca com isso, eu coloco na cabeça das pessoas, pô, eu queria trabalhar nessa empresa. Que legal, que massa. Olha que forma de tratar as pessoas, treinamento toda hora com reconhecimento. Então, pô, eu queria trabalhar nessa empresa. Então, eu acredito que vocês recebem muita mensagem de gente que queria trabalhar aí, tem uma vontade de trabalhar com vocês. Por conta dessa humanização, vocês sentem que... Hoje as pessoas acabam procurando coisas diferentes do que era procurado, digamos que 20 anos atrás, 10 anos atrás, né? Então, hoje o ser humano ele acaba tendo mais necessidades, não só financeira, mas também um lugar onde ele se sinta bem para trabalhar. Então, a gente fica muito feliz que nesses 50 anos foi construída uma empresa que sempre respeitou o colaborador. E a gente sempre ouviu esse feedback de quem está lá, do quanto a gente acaba respeitando a equipe, né? E não seria diferente agora. Então, só que a forma como a gente reconhece, a forma como a gente mostra esse respeito, acaba sendo um pouco diferente como era feito antes, né? Então, hoje um treinamento para o pessoal, um reconhecimento ali, chama ali no auditório, faz nem que seja algo ali rápido, você acaba às vezes mudando a forma como o trabalhador vai sair naquele dia de lá. A gente percebe o sorriso da galera saindo. Então, a gente que está lá todo dia, a gente fica muito feliz nesse tipo de situação, né, nos treinamentos. É uma recompensa ainda. A gente fica muito feliz em ver o pessoal bem satisfeito em trabalhar, sabe? É bom até porque faz parte até dos valores da empresa, como vocês colocaram, que é o respeito, né? Isso. Sim. Então, respeito às pessoas, em primeiro lugar. Os Isso valores é- que não mudam e não vão mudar nunca, porque tá enraizado já ali, já. Quem entrar ali que não se adaptar não vai continuar. Porque ele já exato. sabe que não, pô, não Não é meu pertence lugar, àquele não mundo. É pertence aqui. escolhido pela própria cultura. Pra cultura. É. Uma empresa que não tem a cultura, que não tem uma forma enraizada de trabalho, de essência, quem for chegando vai criando a raiz ali em cada setor, como a gente estava falando da outra vez que a Patrícia estava aqui. Cada setor tem uma cultura. Então, independente de quem chega, vai ficar, porque o cara vai criar a cultura dele. Isso. E numa empresa que já tem a cultura na raiz, já tem ali aquilo definido, o cara não se sente bem e vai embora. Então vai ficar só os bons, só quem realmente vai contribuir. Não é verdade? É verdade. Exato, Assim, gente tem de todo tipo, mas desde que respeitem, né, as culturas, Sim. a cultura, desde que esteja lá jogando pelo time, a gente fazendo gol contra, né? tem planos aí para todo mundo e quanto mais tempo ficar com a gente, melhor. A Melhor. gente tá aí para... E os planos para o Nordeste? Vocês hoje atuam no Nordeste inteiro. Nordeste inteiro. E como é que vocês observam, principalmente o comercial, a indústria fica ali só esperando chegar os pedidos para Pode mandar. botar lenha na caldeira? Pode Pode fazer, mandar. pode fazer. E fazer, o comercial, que como é que você está vendo essa situação de Nordeste? Eu acho que vocês também atendem o Norte. Eu lembro que o Atendemos Wagner alguns fazia muita estados coisa do do norte, Norte também. sim. Hoje a gente está em todos os estados do Nordeste e estamos em 4 estados do Norte. Né? Já mandamos produtos para o Sudeste também, é uma aposta. Né? Tem um gestor nosso que está na APAS essa semana, prospectando aí novos clientes. E hoje nós estamos com o varejo dentro dos estados de Alagoas, Sergipe, parte de Pernambuco e Bahia, e os demais estados do Nordeste nós estamos com representantes. Então, dentro do varejo, é a gente aumentar mais a quantidade de sessões, a quantidade de itens. Né? Nós temos um varejo hoje que 80% dos nossos clientes, numa base de 7 mil clientes, eles compram todos os meses. Então, são clientes realmente parceiros. Então, a ideia é que nós aumentemos cada vez mais a quantidade, principalmente de produtos. Dentro dos outros estados, que a gente tem representantes, é intensificar cada vez mais e visualizar se a gente consegue atingir também com o varejo. Hoje estamos atendendo mais com a parte de atacado. Então, estamos nos aproximando cada vez mais, aumentando mais as quantidades. Tem alguns desses estados que a gente já está conseguindo fazer varejo, então é aumentar cada vez mais essa capilaridade que está no nosso DNA. A gente iniciou no varejo, a gente dá muito valor ao grande e ao pequeno, mas foi com o pequeno que a gente, de fato, iniciou. Sim. Então,
é melhor a gente ter 70% de vários clientes ali no varejo, que representem a maior parte, e os 30% a gente considera hoje que são maiores clientes. Muito bom. Uhum. É dessa forma que o comercial sobrevive, né? Exatamente. É a capilaridade, né? Você está constante no cliente. E vencer o país Bahia. Tem esse desafio, como é? Porque é um Esse país, desafio é né? enorme. É enorme. Tamanho do estado, É. o desafio. Bahia, a gente tem hoje um gestor e 5 vendedores, e a gente tem 3 representantes dentro do estado, e aí é um trabalho de formiguinha, é apostando, né? Às vezes a logística não está tão favorável assim, não fecha uma carga ideal, mas a gente continua apostando, continua investindo, para que a gente realmente vá aumentando essa capilaridade. Acho que não tem uma outra forma senão apostar, realmente acreditar no nosso Dia a dia, produto, né? dia a dia. Se a gente conseguiu Alagoas, Sergipe, né, que a gente diz que está praticamente no estado todo, por que não Bahia, Não, praticamente não, nosso vocês estão vizinho? no estado todo, né? Sergipe, Bahia, ou Sergipe e Alagoas, vocês fazem tudo. É, A nossa área de atuação também, aqui no Grupo Com Tempo, se confunde com os estados também que vocês atendem. A gente não está no Nordeste inteiro, mas a gente consegue atender varejo de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A gente não entrou na Bahia ainda porque é uma barreira muito grande a ser vencida, né? A gente aqui está em Alagoas, nesse eixo Cealba, né, Sergipe, Alagoas e Bahia, sim. a gente tem uma dificuldade muito grande, pelo menos para mim, para planejar alguma coisa para a Bahia, porque você vai ter que fracionar o estado. É, Né? Você, por exemplo, você pegar ali de Entre Rios, que é a primeira cidade depois de Sergipe, para Vitória da Conquista, é 1.000 quilômetros. Então, como é que você vai fazer uma logística dessa? Você tem que ir para o meio da Bahia, né? Então, isso é um desafio muito, muito grande. A gente está iniciando pela parte mais próxima, né, de Limoeiro, e a gente já está com um projeto de um centro de distribuição dentro do estado da Bahia para que a gente consiga aumentar realmente essa força, essa velocidade em Da relação logística, né? de logística. Exato. Importante. O Mas tem comercial tá assim, ativo aí. O comercial tá trabalhando, tá? É um país, pô, a Bahia. a Bahia O É é. um comercial país, tá ativo e a gente tá correndo lá para entregar. Mas vem dado muito certo. Onde a gente tem ido, onde a gente tem avançado, né? São bons negócios estão dando, o pessoal está tendo uma aceitação do produto, claro, ainda enfrenta, porque a gente aqui tem uma marca que já é muito mais conhecida, né? Então já vai enfrentar lá um mercado consolidado com outras marcas. Mas a gente tem conseguido penetrar em alguns locais, né? Que a gente nem imaginava. Mas tem funcionado, tá Cada estado andando. tem a sua cultura, né? Exato, é. Então, traz essas características. Você falou que a Bahia tem um jeito diferente comercial, mas a gente entende. O Ceará, né? O Ceará também é bem característico, Cada tem local vai ter produtos bem suas. característicos, né? Você vê o Piauí. O Piauí é um estado em extensão territorial, é gigante, mas em quantitativo populacional é menor que Alagoas. Exato. Pará, você vai no Pará, é um mundo. Entre É. cidade ali do sul do Pará, o norte do Pará, você já vê uma distância absurda. Como você falou, densidade populacional também. Às vezes duas cidades ali pertinho, uma é muito povoada, a outra nada. Nada. E tem dado certo. A gente tem conseguido alguns bons negócios lá no Pará, no Dará, Piauí. Amazonas, no Amazonas lá, principalmente Manaus. E tem funcionado. O negócio é porque é aquela questão, você é muito trabalho, muito trabalho até o resultado começar a aparecer, né? Então a gente tem que insistir lá e mantém a pegada, abre mão um pouco ali, uma margem, abre alguma coisa para você ir entrando e aos poucos aí o resultado vem vindo. É persistência. Foram 50 anos aí para ter uma marca consolidada forte em verdade. Alagoas e Sergipe. Então quando a gente é até um pouco pretensioso, né? Você chegar da primeira vez e alguém abrir a porta e colocar os seus produtos de uma vez. Então tem mais gente também fazendo um bom trabalho lá e a gente tem bons produtos, a gente confia muito na nossa marca, muito no nosso produto e na equipe que está com a gente. E tenho certeza que cada vez mais só melhora. Quando você tem um produto com a qualidade que a Popular tem, você tem uma confiança de que vai dar certo. Sim. Ali já é 80% é o que a gente
faz com a Frutigut, com a Leta. Cara, prove. Sim. Que qualidade, É. pode provar. É coisa com vocês. A gente tem um produto com uma qualidade fantástica, como assim de direto para mim, fala direto para mim. Fazer marketing da Frutigut é bom demais. Produto desse, meu amigo, não precisa nem muita coisa. Nem propaganda. Isso aqui é bom. E ele tem razão. E eu acredito que com vocês acontece a mesma coisa. Faz muita degustação, eu vejo sempre a parte de merchandising na rua, sempre fazendo. Onde eu chego, que a gente tá lá, quando vocês já estão lá também, primeiro que a gente. Poxa, que massa. A gente se encontra em um monte de evento, mas ter um produto com a qualidade que você pode botar aqui, todo mundo pode provar, que não vai correr risco. A gente não vai vai receber um feedback ou outro, mas não de uma qualidade ruim, mas um feedback aqui podia ser mais doce, aqui podia ser mais assim, não sei o que, a gente recebe também, né, Hermes? Sim. O produto aqui podia ser menos açúcar, tá muito doce. Aí o outro, rapaz, tá bom. Mas não dá para agradar todo mundo, não. Dá para agradar todo mundo. São paladares. Paladares. Mas a gente sabe que Alagoas hoje, que vocês são daqui, né, nasceu aqui. Hoje Alagoas é um estado que é por obrigação ter na maior quantidade de pontos de venda, fazer o marketing acontecer nesse estado para quando chegar um concorrente para ele, a gente está lá na terra da popular. Exato. Então eu tenho que ter cuidado porque lá os caras mandam. Tem isso também de ter esse pensamento. Tem sim. Alagoas é o nosso quintal. Exatamente. Né? Então é a nossa casa e a gente fortalece muito mais Alagoas e aí vai expandindo com as necessidades, com estratégias diferentes em relação ao marketing. Né? E você falando em relação à qualidade do produto, a gente só vende o que a gente tem na nossa mesa, na nossa casa. Então, se você for visualizar na minha casa, na casa de Wagner, Expedito José Maria, são os produtos que nós consumimos. Nós gostamos daqueles produtos. E lá atrás, no tempo de indústria, às vezes o pessoal de comercial, né, algumas vezes quer preço. Porque o cliente quer preço, muitas vezes é a maior objeção que trazem, né? E aí a gente segurava, mas a gente não vai simplesmente por preço para minimizar a nossa qualidade. A nossa referência é essa. Então nós defendemos realmente, inicialmente, qualidade, e aí, como você diz, com o merchandising, a gente está sempre fazendo degustação nas necessidades, principalmente de produtos mais novos, né, dentro dos estados que nós já estamos com varejo. O pessoal já conhece a maioria dos nossos produtos, mas lançamos um pé de moça, por exemplo. Então, coloca ali para degustação, e o pessoal adora. Eu provei o pé de moça num evento que teve de beach tênis, lá aqui no CT. Cheguei lá, vocês estavam lá. Eu prometi esse aqui, quero provar. O pé de moça é bom, viu? Tá bom. Aí eu provei lá e tava também a Paçoca Zero. Também. Porque deu público, né? Num evento esportivo. O que você falou aí, me veio aqui uma memória na época do lançamento dos molhos. E isso também é muito forte aqui com a gente. O Marcílio, o Cláudio, eles têm esse mesmo pensamento. Comum esse mesmo pensamento, o que eu vou lhe dizer agora. Não sei se você recorda no lançamento dos molhos e do ketchup, o comercial, na época, pedindo um ketchup com a qualidade inferior para ter preço do concorrente que vinha de fora. Sim. Você lembra disso? Lembro. E você disse na reunião, cara, eu sei fazer porcaria, mas não vou fazer. Exato. Se for para fazer porcaria, eu sei fazer, mas eu não vou fazer, porque eu não estou colocando a minha marca num produto qualquer. Exatamente. Então, É isso. se a gente só conseguir vender isso, vamos vender só isso, mas vou vender com qualidade. E assim, isso demonstra o respeito que vocês têm com o seu consumidor. Né? Do cara dizer, não, bicho, eu vou comprar da Popular, pode ser mais caro, mas eu estou levando a coisa boa para casa. Exato. Né? E a gente tem esse mesmo pensamento. Às vezes o cara, bicho, o concorrente está mais barato, Cláudio, bicho, se for para botar água na embalagem, eu boto também, mas eu não vou fazer isso. Né? A gente visualiza hoje, o público está cada vez mais crítico em relação à qualidade dos produtos, visualiza mais embalagem, né, parte nutricional, e a gente observar a quantidade de ingredientes que tem em vários produtos, né, de outras indústrias aí, você conta 20 ingredientes, né, e o nutricionista costuma dizer, quanto menos ingredientes, o produto tende a ser mais próximo do natural.
né? Então, e os nossos produtos também, a gente busca sempre ter uma quantidade muito pequena de ingredientes e é o mais próximo do que a gente faria dentro de casa, para ter realmente mais ainda essa proximidade do lar de cada um. Nosso maior crítico de qualidade somos nós mesmos lá, né? Expedito quando vê isso, não, qualidade é em primeiro lugar. Eu vou É, fazer só agora o vamos nosso fazer. jabá, né, Devante? Vamos fazer fazendo. Ele disse, a gente vende o que a gente consome, né? Tá na mesa lá na casa de vocês, na casa dos pais de vocês, tem lá o produto. Quando vocês forem comer o flocão, que vocês têm também, né? É muito bom por Sim. sinal, coma lá com requeijãozinho frutiguto, um queijo coalho frutiguto, que tudo fica, e o Mas leite a gente também, que mas já combina com cuscuz. consome. Com fruta e certeza. gota. É, A gente tem, consome. você falou, a gente tem esse produto aqui, que é o fermentado da gente. Esse produto aqui, quando eu entrei no marketing lá no grupo, eu fiz muita degustação dele em corrida. Muito evento, eu ia com esse produto. Exatamente esse, o de 100. E a galera tomava e dizia, que empresa é essa? Que marca, que produto bom. Então, assim, é um produto que a gente prove que você vai gostar. É um produto que não tem corante, como o concorrente tem, é da gente, é caramelizado, ele não tem Naturalmente. corante, ela é caramelizado naturalmente. E pra gente foi fantástico, porque a galera começou a provar e comprar. Olhava a marca e tá, poxa, chocolatado. É da mesma marca daquele fermentado que eu tomei, então é bom também. Então, pra você não é diferente. O cara quebrar queixo é bom, como há 30 anos. O refrigerante vai ser bom também. Exato. Né? Então, assim, a qualidade, ela não é uma coisa que é nesse produto agora. Não, a qualidade que vem de 50 anos. Né? O cara associa aquela empresa a qualquer produto, tem uma qualidade semelhante à que ele consumia muito tempo atrás, né? É O isso mix, mesmo. o mix de você deu uma crescida absurda aí Deu. nos últimos anos. Nós temos em média 58 itens, né? Mas acho que esse ano a gente está querendo lançar mais uns 20. Né? Tem um problema. Porque eu lembro criança lá, via lá Frutiguti, eu via mais o Eram só 4. o Quando Danone, era né? criança era só 4. Danone, né? Só existia garrafa de 1 litro, meio litro, 200 ml e chupetinha. Né? Só morango. Hoje tem sabores, hoje tem sachê, A bandeja, chupetinha foi muita, viu? Eu Comprei não- muita, comprei muita. tem garrafinha. Oxe, comprei demais. Mas a gente tem uma quantidade boa de produto hoje e a gente pretende entrar também nessa área que vocês também estão planejando entrar, que é a área de saudabilidade, né? Uma área que está crescendo. Então, para a gente também é importante ter esse produto para ser competitivo lá na ponta. Eu vou para outra prateleira. Então, eu vou ali para o lado do cara que tem proteína. Então, eu também estou lá nele. Eu não estou só na Sim, prateleira de baixo mais. Você não está mais só com quebra-queixo. Então, eu estou em outras prateleiras também. Eu estou em outros locais. Tem Que que me estar em deixa todo marca. lugar. Tem que estar em todo lugar. Que ali. deixa a minha marca. A gente tem queijo ralado. Né? É com outra marca. Não é a marca Frutiguti, é outra marca, mas é do grupo. A gente está lá também, com a mesma qualidade da Frutiguti. O Mas leite achocolatado, né, que não está mais no freezer, já está na gôndola seca. Então, a gente está começando a diversificar. Então são caminhos, né, que a gente segue também, diversificando o produto, porque se a gente já está lá no local, já tem o cliente, já tem uma marca que o cara confia, que acredita, né? Então, rapaz, vamos diversificar, Exatamente. vamos crescer, vamos entregar mais, e aí o negócio vai crescendo. Porque eu confio na marca. Se eu tô... Com o cliente que vai com o cara, o B2B, o cara que você vai atender, ele confia. Então vamos botar aqui, porque além de ser parceiro, a marca é top, qualidade top, e é parceiro. Não vai me deixar na mão, não vai chegar aqui, botar esse produto aqui e depois ir sim. embora. Né? Então você tem todo esse cuidado, e né? é muito, muito bom. E isso foi construído ao longo dos 50 anos. Além E do que você produto, segura né? essa... Sim. Além do produto, tem muito o relacionamento lá com o cara, né? Então, se a gente tem um compromisso com o cliente, né? A gente entrega no B2B, né? Então, a gente tem um compromisso com o cliente lá. Então, a gente honra todos os compromissos. Tem que estar lá. Se a gente fez, se o acordo foi feito, a gente vai honrar até o final. Então, tem que manter Isso a é pegada, importante, né? Então, mas a gente vem seguindo essa linha e a gente aprendeu voltando, né? Voltando, aprendendo ali com Zé Maria Expedito e lá atrás mesmo com o Vô. O Vô hoje, assim, a gente sentar com o Vô para conversar é uma mentoria
Gratuito. Gratuito aí, que o homem tem história e tem ideia pra tudo, e sempre tá ali, rapaz, ele... Quando você olha toda a situação que a gente passar, pode ter certeza que ele já passou. Em uma proporção diferente, em uma coisa diferente, mas sempre Em um tem alguma momento coisa... diferente. Em um momento diferente, mas ele tem história No final ali. das contas, no frigir dos ovos, ele vai saber o que você está passando sabe, hoje, né? sabe? E, assim, e o que fica de lição, porque assim, se alguém que que viu o modelo da Popular, o modelo de negócio da Popular, se ele chegar e disser está errado, aí você tem know-how para dizer onde foi que eu errei, que eu estou com 50 anos vivo, né? Onde a média das empresas do país é 5 anos. Onde foi que eu errei? Onde foi que o seu Sebastião errou? Onde foi que os meus pais erraram? A gente está vivo aqui aí crescendo e indo para outros mercados, né? Talvez, se tivesse a velocidade que vocês têm hoje, na época dos seus pais, vocês teriam já avançado 100 anos em 50, né? Talvez. Não, assim, não, eu falo pela velocidade de informação, Sim, de pela- tecnologia, exato, de processos. Assim, pelo que ele levou 50 anos para construir a marca, daqui para 50 anos você vai estar com o dobro do que eles construíram em 50, Isso. sem dúvida. Por conta de Fé em forma de Deus. pensar, a É. tecnologia, tudo isso vai... Que eu vejo que vocês se preparam muito com tecnologia, com IA, com tudo isso. Está muito à frente de muitas empresas, muito à frente. Eu admiro demais, eu acompanho o Júnior, vejo lá, acompanho a Patrícia, acompanho o Instagram. Então, assim, eu fico, porra, que massa, bicho, que aqui é uma pessoa daqui vizinho da gente, que não é uma multinacional, que não é um negócio que você não consegue ver, bater um papo. É uma coisa daqui. Isso é muito importante e por isso que o Hermes falou, daqui para 50 anos, vocês vão construir 150 do que eles fizeram em 50. Amém. Sem dúvida. É. A Hoje vontade de A fazer. informação hoje é muito rápida. Então, eu acho que quem não for nessa velocidade também... Não fica para trás. Fica para trás. Fica para trás. É a velocidade que a gente tem que andar, é essa agora. Essa. Entendeu? Se eu posso ter informação, por que não? Vocês como jovens e gestores hoje, né? A gente é contemporâneo, mas eu sou mais velho um pouco, Pouco. né? O Delvânio também, mais velho. um pouco, porque o cara sem cabelo fica mais velho, mas é mais velho do que eu. Eu tenho quase outra idade. Mas como é que vocês hoje, eu tenho uma visão, depois eu posso até compartilhar, sobre o Nordeste. O que é que vocês hoje veem do Nordeste? O mercado do Norte eu não vou comentar porque eu não conheço, mas eu conheço bem o mercado do Nordeste. E hoje vocês como indústria e como um comercial que atua nessa região, como é que vocês veem o Nordeste? Para negócios, para desenvolvimento, para empresas, para tudo. Dentro do Nordeste, a nossa ideia é realmente capilarizando. A gente tem hoje uma indústria que a gente consegue aumentar, né, a produção e visualizamos que o caminho que nós temos hoje, chegando com representantes, talvez com algum centro de distribuição, chegando mais próximo cada vez do nosso consumidor final, ampliando o marketing, estando mais perto com degustações, para de fato conhecer o nosso produto. Acho que é um trabalho de formiguinha, porque como o Wagner comentou, assim como nós estamos dentro de Alagoas, Sergipe, principalmente, muito fortalecidos, tem outras marcas fortalecidas nos outros estados também. Então, não é de uma hora para outra. Mas nós temos um grande diferencial que nós temos 180 itens, todos fabricados pela Popular, né, com 50 anos de história. A gente está com um novo slogan aí, né, que é popular é o que todo mundo gosta. 50 anos de história não dá para dizer que são produtos que não são bons. Né? Então, essa seriedade, né, chancela realmente aí a história da Popular, o quão bons são os produtos, e aí a gente tem apostado de fato nesse trabalho um a um com representantes, e aí a gente tem ampliando para daqui a pouco a gente estar no varejo desses estados todos do Nordeste. O mercado nordestino, era basicamente isso que eu queria perguntar, talvez eu enrolei demais não perguntando. O mercado nordestino, porque a gente sabe que há alguns anos atrás o eixo mesmo era o sul e sudeste. Hoje a bola da vez está sendo o nordeste. Como é que vocês visualizam, enquanto indústria,
e a parte comercial é a parte estratégica de trazer recursos para a indústria, que é o comercial. Visualizam o mercado nordestino, as empresas concorrentes, a chegada, como vocês têm, de tecnologia, de situações para que o Nordeste hoje seja visualizado de um Nordeste diferente de 30 anos atrás, por exemplo. Eu acho que hoje, por exemplo, não sei se eu entendi ainda, mas hoje a gente vê muito o Nordeste realmente uma vitrine. A gente vai para o Sul para algum evento, alguma coisa, algum treinamento, alguma coisa. Tem muito lá ainda, mais do que aqui. Mas a gente vai para lá e quando a gente fala que é do Nordeste aqui, o pessoal diz, meu sonho é ir para o Nordeste. Meu sonho é passar uma temporada em Maceió. Então, existe uma visão ainda do Nordeste para o pessoal de fora, de férias, de lugar de lazer, sabe? Mas a gente sabe que aqui também é um lugar de muito trabalho, né? Sim. O poder aquisitivo ainda do povo ainda não é dos maiores, então a gente acaba competindo aí no mercado com tudo que tira que o dinheiro, né? Tudo que o pessoal está pagando. Então, muita gente de salário mínimo, tal. Então, a nossa vontade é entregar o produto com a melhor qualidade, no menor preço possível, né? Por mais que mas a gente não abre mão da qualidade para entregar o preço. Mas a gente entende que essas ferramentas de controle de qualidade, de gestão, de otimização da produção são para baratear cada vez mais a nossa produção, para que a gente consiga entregar lá o produto e o pessoal consiga comprar mais. Porque sempre, na hora da escolha, às vezes, no racional, o cara, pô, a gente sabe que algumas pessoas vão preferir lá o que está mais barato, mesmo que entregue uma qualidade um pouco inferior, abaixo. né? A gente sabe que tem disso, né? Tem. Que tem disso. Tem em todos os mercados, tem isso. Então, o nosso compromisso é entregar o melhor, a melhor qualidade, no menor preço. Então, ajustando custo, ajustando logística, ajustando a melhor forma para que a gente consiga cada vez mais estar competitivo. Então, assim, o povo nordestino, a gente tem muito orgulho de estar aqui, né? A gente aqui do interior de Alagoas, de Arapiraca, e a gente vê o nosso produto expandindo aí no Nordeste, chegando em outros estados, e quando a gente vê tem algum amigo fora do estado lá na Paraíba, de repente vê o nosso produto, manda uma foto, pô, isso é muito gratificante, né? Da gente saber que a gente ultrapassou essas barreiras, né? Mas o mercado é muito aquecido, o mercado do Nordeste. A gente vê outras grandes indústrias que são conhecidas nacionalmente, que a gente via mais na TV, que estão vindo para cá, botando suas indústrias e também criando a concorrência, né? Era justamente isso que eu queria falar, né? Porque, por exemplo, hoje a Piracanjuba vai se instalar em Sergipe, né? Que hoje é o maior laticínio do Brasil, né? Que é o maior processador de leite do Brasil, hoje é a Piracanjuba, que está se instalando em Sergipe. E assim, está vislumbrando um mercado que a gente está aqui dentro. Isso. Então, assim, a gente enquanto regional, a gente também tem que se valorizar, Exato. né? E trazer um produto realmente de qualidade, uma embalagem diferenciada, uma campanha de marketing bem feita. Isso. E outra coisa, né, Hermes? Quando a grande vem, ela vai ter que respeitar a regional. Porque Sim, o sim. trabalho é feito da mesma forma que a grande faz. A diferença é que a gente tem uma escala maior, né? Tem mais ferramentas, né? Tem mais recursos, vamos dizer Isso. assim. Mas ela chega, não é fácil. Ela vai chegar, pode vir, irmão. Mas você vai chegar lá, você vai bater fulano. Né? Fulano tá lá no mercado. Então, assim, aí muitas vezes é por isso que a empresa chega e diz quanto é. Isso. Pra você sair. É, verdade. Né? É, Porque ela sabe que não vai ser fácil bater. Então, já que se eu não posso bater, eu vou comprar lá. Vou comprar. exato. Né? É. Mas o Nordeste, como o Wagner falou, eu tenho orgulho, porque se você for ver, os cursos vão ter mais lá, vai ter muita coisa muito avançada no Sul, tranquilo, não tem problema. Isso você tem toda a razão. Até porque a cultura dos caras de treinar, de ajustar, é maior do que a nossa. Sim. Né? De investir nesse tipo de preparo. Exato. Mas a gente não fica para trás em muita coisa. A gente não fica para trás em tecnologia, em mercado. E na logística, a nossa logística, se comparando com o Sul, é foda de fazer. Sim. Bahia é um país, Pernambuco gigante. Então, o cara vai estar em São Paulo ali, Rio, um pertinho do outro. Né? O perfil, até o próprio perfil de cliente aqui, de supermercados, de mercadinho e tal. Então, é um perfil diferente também para eles
também um desafio, todo mundo está trabalhando aí para fazer o melhor, né? Então, a gente é cada vez mais arregaçar mais as mangas, trabalhar mais, a gente Exatamente. da indústria reduzir custo, entregar cada vez mais, num custo mais enxuto para E mais o rápido, comercial Para ser trabalhar. competitivo, É. né? Então a gente tem que entender os nossos diferenciais e massificar em cima dele. Assim, vai ter, toda empresa que vier com um produto semelhante vai ter um impacto, mas cabe a gente fazer o quê? Se eles estão vindo para cá, a gente também tem que arrumar uma forma de expandir de alguma forma. Colocando mais produtos, seja com mais produtos, seja expandindo por região e tal. E Então, vocês são- têm até um diferencial, porque vocês têm 158 itens, né, no seu portfólio, mas você tem produtos que são característicos do Nordeste, Sim. né? O lanche, que é do Nordeste, o quebra-queixo, o nego bom. Exato. Então, são produtos realmente que são do Nordeste, né? Então, vocês vão, nessa nova geração, entendem que esses produtos devem ser mantidos e melhorados, ou ao longo do tempo, vocês não, isso aí a gente vai tirando, vão transferindo para novos produtos mais modernos, mais sofisticados. Quem tem que decidir, na verdade, é o consumidor. Uhum. Mas falando do lanche, a gente visualizou há alguns anos que talvez ele tivesse vindo a decair depois de alguns anos e a gente lançou o lanchinho Goiabinha, né, que é um lanche similar, um pouco mais tecnológico, Atualizado, né? mais atualizado. Mas a nossa venda de lanche é infinitamente maior do que o lanchinho Goiabinha. Por mais que esteja na moda, por mais que seja algo mais moderno para a criança, o lanche hoje, a seção de lanches, é uma das seções que nós mais vendemos ainda dentro da indústria. Então, a gente vai fazendo novos testes, visualizando o que é que o consumidor realmente deseja e a gente vai produzir o que o consumidor quer, né? Claro que a gente vai buscar educar cada vez mais o consumidor, né? Falando em relação ao doce, e tem muita gente que pensa que o doce é ruim porque tem açúcar, né? Mas a gente já visualiza, como a gente falou aqui, a barrinha de goiabada, a barrinha de bananada, assim como os outros doces, traz energia. Então, ele é um produto saudável O doce de leite também. é um produto de vocês eu consumo. É um pré-treino. Exato. É um pré-treino. Tudo é o volume que você Tudo vai é a consumir. dose, É, né? porque se o pré-treino, eu vejo muita nutricionista falar que o doce de leite vai te dar energia. Exato. Vai te dar energia. Você vê em grandes maratonas, maratonas, no percurso tem refrigerante. Tem uma Se não tiver, a galera ali. chia, porque ali vai dar energia para ele. Né? Tem refrigerante também ali. Não tem, Então você tem que saber, não é? Ei, que o doce faz mal porque eu estou fazendo. Você vai ver a sua dieta, ver o que vai fazer. Se você é uma pessoa comum, que não se importa muito, está tudo em ordem, você toma uma colher de doce antes do treino, não vai ter problema nenhum. Agora você comer um Pelo pote contrário. de doce Agora de você uma comer um vez, pote de doce, aí, né? meu amigo, não tem... É. Até o zero aí deve dar Tem a uma... parte de amendoim, né? Que o americano consome bastante. Por que É. não consumir o doce de leite, né? Exato. não, E a gente vê muito E que pasta existem de amendoim alguns é ruim, ciclos. Trava na língua, e tá negócio ruim. A gente vê que alguns produtos eles acabam tendo uns ciclos aí na mídia, né? De que aquele, de repente, é um produto da moda e todo mundo fala que ele é bom, e vende, vende, vende. Aí de repente sai mais um estudo agora que esse produto agora já não é tão bom porque ele causa isso, então a gente ovo, percebe. né? O ovo, É o o ovo. ovo foi isso, né? O ovo ninguém quer. Se consumir 2 ovos por dia, vai ter colesterol. Depois, não, ovo agora pode comer 30, que é bom. Ó, teve uma época que era o quê? Óleo de coco, né? Óleo de coco. Teve uma época que a galera botava óleo de coco em tudo. Você imaginava que tinha óleo de coco. De repente aí saiu um Amendoim. estudo. Antigamente era só no amendoim, cabelo, né? óleo de coco. Antigamente era só no cabelo. Mas hoje, se você for ver, o óleo de coco, a galera fitness usa muito. Fritar ovo tem até spray. Você vai lá no spray, na frigideira, uma sprayzada você dá na frigideira. Óleo de Então, coco. assim, tem muito isso, né? Sofre isso da mídia, dos estudos E modernos. tem até os sabores, tal. né? Hoje a moda é pistache, né? O pistache tá na moda aí. Pistache. É. A gente estava falando sobre isso um dia desse e pesquisando aí, a mídia disse que a tendência é frutapão.
Não, foi pitaia. 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 E a gente começou a imaginar, será onde é que a gente pode colocar realmente pitaia? Eu tava. Estudando tendências Eu aí. conversei com o Emerson, a gente pode botar pistache. Pô, é pistache. Uma coalhada com pistache. Mas assim, porque o custo, a gente, é como a gente falou agora há pouco, que é uma diferença das grandes marcas, de grandes indústrias, eles podem pegar ali e fazer uma Edição limitada, edição né? limitada. Sim, Já pra gente é mais difícil de ter essa edição limitada. Exato. Porque a gente tem um volume muito grande de embalagem para poder comprar. Então é muito raro, muito difícil, né? Fazer uma edição limitada. Sim. Muito difícil. É. Porque imagine se você fizer uma edição limitada de pistache, você tem que comprar a quantidade X. Não vende. E aí, já vai estar essa embalagem onde? E tome pistache pra Então, ver. quem é que vai vender? Você faz a quantidade, como você sabe da indústria, com uma quantidade mínima de embalagem. Isso. E aquele produto, às vezes, você vai passar 6 meses, 1 ano com a embalagem dentro de casa. É E dinheiro já mudou a parado. legislação da embalagem nesse Né? tempo. Agora a embalagem tem que mudar. Aí o cara, Quando eu quando vou tem, botar essa lupa agora? Já tem impressa uma aqui já. venda nacional, não, vamos fazer aqui essa embalagem, 2 meses, a gente joga no Brasil inteiro, pronto. Botou um pouquinho em cada Todo canto ali. Foi embora a Vai embalagem. embora a embalagem. Pegou, pede de novo, senão acaba. A gente já não tem essa... Vai, não vai, um amigo vai, por que tu não faz um doce assim, assim? Eu digo, rapaz, faz um doce de jaca, faz um doce, sabe? Eu disse, rapaz, a verdade, rapaz, a ideia é boa, mas Eu será vi que tem quanto tempo eu vou vender essa embalagem aí? eu vi que tem um doce vendendo muito no Instagram, venda que o doce com menos calorias. Só pra galera fit mesmo. Aí por exemplo, uma colher tem 20 gramas gramas de calorias, né? Numa colherada. É o doce de leite com a menor quantidade de caloria do Brasil. Não conheço, não vi não. Eu vou mando pra Júnior depois no Instagram. Aí os caras vendem muito, porque é uma tendência, né? Tá vendo. É um outro item que a gente tá visualizando aí, doce de leite, de repente sem açúcar também. Muda muita coisa no sabor. Muda um pouco ainda, né? Ele não tem adoçante, não tem edulcorante hoje, por mais que venha de algo natural, que ele seja igual ao doçor de fato da sacarose. Uhum. Sempre tem um gostinho diferente ali, mas hoje tem se aproximado bastante. Agora, o custo, né? Você visualiza o leite e o açúcar. Então, você não ter um agente de corpo, que é o açúcar, né? O valor, na verdade, do doce, né? Basicamente só leite. E aí, acho que 6%, se eu não me engano, é o Brix do leite. Então, basicamente, vaporizar, perder um percentual enorme. Então, o custo, na verdade, é que acaba sendo muito mais alto. Né, nesses produtos onde não tem o açúcar, tanto como adoçante, né? Como doçor, quanto como agente de corpo. São as tendências aí do mercado que a gente tem que estar Tá antenado. antenado, não pode não. Como a empresa sempre foi uma extensão da nossa casa, né? Então, a gente vive a empresa no dia a dia, então a gente não consegue se desligar. Quando a gente para, quando a gente se reúne junto, é alguma coisa Tá do dormindo trabalho, aqui, tá tá pensando em alguma Reunião de empresa. família e começa a falar de negócio. Não, né? reunião de família. Começa a falar da empresa. Rapaz, A gente não tinha feito a reunião com nossos pais, né? E aí, na semana, que a gente tem Fazer uma costume de reunião fazer uma semanal. reunião semanal. E a gente ia viajar no final de semana. E aí foi dito, eu disse, a gente já vai conversar lá mesmo, já faz a reunião lá. Aí cheguei, tava correndo, Já vai tá lá. cheguei da corrida morrendo, aí Zé Maria, senta aqui, eu disse, deixa eu tomar água aqui, pô, senta aqui pra gente resolver as coisas, tomar uma água ligeira aí. A gente Pessoal, a gente vive já isso. tá com 1h20, né? Bom, A gente vamos pros finalmente, Vamos lá. né? Mas passou tempo aqui, não foi? Passou rápido. foi. Não, até você também passou 1h30 e pouco. Não, foi? Foi. Não, vocês estão perto do seu segundo lugar. Vai estender mais porque eles Vamos vão estender falar. para ser os campeões aí. É porque cortou a parte do começo, Brincadeira, né, que pode- conversando pode fora encerrar. do fora off, aqui tá um tempão já. Se botar algumas coisas do off, dá 2 horas. Foi até 1h35. Verdade. Pois bem, a gente falou muito aqui sobre como começou, as tendências que vocês estão planejando em fazer. Tem alguma coisa que a gente ficou para falar, mas não falou, que vocês queiram falar, que você acha que é interessante o público que está assistindo saber, entender como vai ser o processo daqui para frente, ou
Não, só fortalecer em relação à Popular, né? Ela, como já foi dito, tem 50 anos e os valores, né, respeito, honestidade e o compromisso sempre vão prevalecer. Nós temos uma missão que é fortalecer laços com sabor e alegria, e aí nós começamos a fortalecer esses laços dentro de casa com nossos colaboradores, então por isso que a gente realmente está sempre muito próximo a todos eles, tem investido muito, né? A cultura da Popular não que não tenha sido de educação, muito de treinamento, mas a gente está fortalecendo cada vez mais isso. Chamamos em um grupo, como comentado, de mastermind, com mentoria, e isso é estendido a todos os colaboradores, então tem treinamentos online, onde todos eles participam, e que popular é o que todo mundo gosta. Os treinamentos eu acompanho, vejo lá, Vejo. sigo uma turma lá no LinkedIn, vejo que os treinamentos de vocês é importante. O RH, vejo que funciona muito, trabalha muito essa parte humana de verdade. Não é só no papel, num quadro na parede. É de fato executando com cada um colaborador, com as pessoas que lá estão. E o sucesso, ele não vai deixar de aparecer de jeito nenhum com essa forma de tratamento. O sucesso ele vai explodir, como já está, né? É natural, não vai mudar. Amém. Eu acho que o Júnior resumiu bem aí, falou tão bem aí que até é difícil, mas a gente hoje está aqui representando, né? Eu como indústria, o Júnior como comercial, mas além da gente ainda tem uma equipe lá incrível que atua com a Sim. gente, que faz com que as coisas aconteçam. Então hoje a gente acaba até tendo um pouco mais de tranquilidade por saber que a gente tem uma equipe tão boa e dedicada para fazer as coisas acontecerem. Além da gente, ainda tem Miriam, minha irmã, que cuida lá da parte financeira, tem Patrícia também, que fica lá mais no supermercado. Então, assim, a terceira geração se estende, né? São mais do que só nós dois. E a gente tem um compromisso não só com o cliente, mas com nossos colaboradores, com a sociedade, sabe? Que eu acho que uma empresa é isso, quantas vidas não foram mudadas por conta da empresa, sabe? Pessoas que entraram lá e conseguiram crescer na vida, conseguiram conquistar as suas coisas. Então, eu acho que talvez a maior forma de orgulho da gente seja essa mesmo, com as pessoas evoluindo com a gente. Então, a gente fica muito feliz por tudo que foi construído até agora, pela história dos nossos avós, a história dos nossos pais. E a gente tá aqui para construir também a nossa história, mas junto da popular. Então, é muito gratificante estar com isso, suceder aí esse trabalho que foi realizado E, até sem dúvida, agora. como eu já falei, com essa cultura que você já tem enraizada, muita gente, essa nova geração, vocês, as irmãs, vão com certeza mudar a vida de tantas outras pessoas ao longo da passagem de vocês dentro da empresa, dentro da indústria. Inclusive, a passagem, a sucessão, né? Quem vai depois de vocês, quem é que vai vir, quem é que vai estar ali. Exato. Ou seja, daqui a pouco vocês vão ser os pais de vocês, fazendo o papel deles, né? É verdade. Porque daqui a pouco as coisas vão mudar, os filhos de vocês, que com certeza vão estar lá, né? Eles vão vir com uma ideia, vocês, não, isso aqui... Isso já tentei. Minha filha, Mostra o resultado. Ouça a voz da experiência. meu filho, já ouvi do seu vô, Expedito do já seu pregou bisavô, isso aí lá isso aí lá atrás. atrás, eu falei, não vem não com isso aí não. Mas pai, ó, isso aqui mudou agora, então tá com o resultado, né? A gente entende também, né? Que se não for seguir o mesmo caminho, a gente também entende isso. Se não for seguir pelo mesmo caminho que a gente decidiu seguir. Por exemplo, quando eu escolhi engenharia civil, eu disse, rapaz, eu vou fazer algo diferente porque meu pai já tá lá, tá, não sei o que, vou garantir o meu alguma coisa aqui por fora. Mas aí, quando eu já voltei no primeiro dia, já comecei a trabalhar, eu digo, rapaz, foi tanta coisa para engenharia civil. Então, aqui. Mas o conhecimento adquirido é algo que não se perde. Não se perde. Então, a gente investe muito, os nossos pais investiram muito em educação com a gente. Né? Nunca deixou faltar nada. Quando era criança, eu era bem preguiçoso para estudar. E ele, não, você tem que ir, você tem que ir. Então, a gente entende o porquê, o motivo dessas coisas e a gente espera buscar isso. E é um pensamento que você falou agora, que independente se os filhos vão estar lá fazendo o que vocês estão fazendo, foi o que o seu pai de vocês tiveram com vocês. Eu quero fazer mesma coisa, engenharia exato. civil. Pô, o cara diz, não, vai fazer administração. Porque, né, não foi isso.
Foi, não, vai fazer, siga a sua vontade, siga o seu dom, que você quiser fazer, é a sua vontade. E aqui vai ter outras pessoas para tomar de conta, para fazer, né? E é o mesmo pensamento. Que bom que fomos nós, né? É. Agora. O cara é preguiçoso para estudar, foi fazer engenharia. Mas eu era preguiçoso, não comecei. Não, foi muito tempo atrás, né? Não foi depois da faculdade, não. Quando começou a Fazer faculdade. cálculo 1, álgebra linear. Tem que estar com vontade mesmo. Cheguei lá e disse, rapaz, eu pensei que eu sabia alguma coisa. Mas a gente percebe que o desafio maior é agora ainda. Eu tenho um sobrinho que está fazendo engenharia da computação. Lá em Recife. Aí ele veio agora, que entrou de recesso, ele veio, me mostrou lá uns cálculos. Não, meu filho, pare com esse negócio, pare. Só de ver eu já estou cansado, nem me embora. Não tenho mais idade para isso, não. É o filho de Rogério? Não, é o filho da Yara, a minha irmã mais velha, o Ivan. Aí ele passou em engenharia, tá lá. O filho do Rogério quis fazer também, mas agora ele, não, vou fazer medicina, ele está fazendo medicina, porque está estudando. Né? Ele viu a doidice da engenharia de computação. Mas o Ivan adora isso. Adora. Mas é bom, eu recomendo. Recomendo. Não estou lá, mas recomendo, né? Mas Mas recomendo, é muito bom. É uma experiência. Acelera muito a tomada de decisão. Né? Muito cálculo. E aí, quando você chega no terceiro ano de engenharia, geralmente os professores dizem isso. Isso daqui foi para acelerar o seu processo de tomada de decisão. Mas, Tava assim, maciando o motor aí. Ele é louco pelo curso. Ele fez o curso querendo realmente, né? Ele disse, eu vou fazer. Minha irmã se mudou para Recife, está morando com ele lá. Meu cunhado está aqui, está nessa. Mas ele está apaixonado pelo curso. E aí, o Isso é mercado maravilhoso. pede. O mercado pede, pode ter certeza. Apaixonado, gosta do curso, meu filho, pelo amor de Deus. Cada livro é essa grossura. Não, eu gosto, tio, eu gosto. É o James. Então, siga, né? Isso é bom. Mas é Isso é isso. bom. O mercado hoje, se você visualizar não só a parte de tecnologia, mas a área da gente também, do marketing, comercial, o RH hoje está trabalhando mais do que nunca. Oxe, demais. Né? Porque Demais. não está fácil. Né? A gente, se você for, tu vai ver, a popular tem uma humanização, uma forma de tratar, mas é todo mundo que se encaixa, é todo mundo que vai para lá e vai dizer, não, aqui você tem currículo sobrando para botar lá, tá muito difícil. O mercado hoje, para seja o que for, tá muito difícil. O Hermes mostrou um número esses dias aqui sobre o mercado, do supermercado, né? Vagas de emprego, não foi? Foi. Hoje, a área que mais emprega em São Paulo é a área de supermercados. Somente na parte do interior, não a capital. A parte do interior é a que mais emprega. E tem 40 mil vagas em aberto no estado de São Paulo para supermercados e não estão conseguindo preencher. Caramba. É difícil. É complicado você hoje conseguir funcionário, conseguir colaborador. Você achou um que você vê que você consegue, abraça. Não deixa sair, não. E treino. Eu tava num evento há alguns dias e aí o trainer tava mostrando um slide e aí tinha lá, você tem 100 currículos e aí você convoca de repente 50 pessoas para entrevista, 20, vai afunilando para você contratar um. Ele mesmo olhou e disse, 100? Hoje eu consigo 2, 3 currículos aqui. Para trazer já os 3, não contrataria nenhum, mas pego um para treinar, insistir, para realmente formar. Porque está difícil o mercado de trabalho como um todo no Brasil. Para todas as áreas. Tá um pouco divergente, né? A gente ouve falar muito de desemprego e vagas abertas. Isso. É uma coisa que a gente fica... O desemprego acho que não existe, não. Existe falta de pessoas preparadas. Está desempregado, mas não quer trabalhar também. Está desempregado, não quer trabalhar. Tá esperando aquela vaga da iluminação. Da iluminação. Pra fazer alguma coisa... Não, eu costumo dizer que quando eu vou fazer entrevista para um emprego, eu sou entrevistado. Eu não entrevisto ninguém, não. O povo que me entrevista. E eu faço o quê lá? E eu lá o quê? E eu domingo, e sábado, e dia 18 horas, e as férias, e não sei o...
O cara nem começou. Você Né? nem começou. Já tá planejando as férias. Planejando tudo. Tem gente querendo se aposentar, né? Eu me aposento com que idade, hein? Mas é isso Hoje, mesmo. para ter um emprego, meu amigo, imagina o cara que quer botar um negócio, começar um negócio, a dificuldade que ele não vai ter. Para ter pessoa para trabalhar. Hoje tem que querer muito. E assim, a gente até perguntou isso a Patrícia, né? Como a Patrícia hoje ela está mais na parte do mercado, ela disse que a grande diferença da indústria é o turnover, que é muito baixo da indústria, né? O turnover, mas desde que do mercado a rotatividade de funcionário é altíssima. Ela comenta aí no supermercado ali, é domingo a domingo, né? E aí o pessoal inicia com aquela vontade, aí eu quero trabalhar, muitas vezes pelo financeiro, e aí Pelo depois... financeiro. Ah, mas é domingo, ah, mas é à noite, ah, mas é feriado. Mas E não aí estava no acaba começo, não foi formado, né? Porque para entrar todo mundo faz Eu tudo, faço. né? Você faz E aí tudo. tem cada vez mais capacitar para que na seleção consiga realmente já filtrar melhor. Né? Pegando RH, hoje voltou de São Paulo, estava no treinamento, 4 pessoas num treinamento de RH de lá do grupo. Né? Patrícia estava lá, Miriam estava Eu lá. vi qual é o nome dela? Juliana. Eu vi a Juliana também. Juliana, gestora da indústria, estava Natália do supermercado, Patrícia e Miriam também, para melhorarmos aí cada vez mais o trabalho com Reter, né? pessoas. Recrutar, E outra coisa. treinar. E outra coisa, o cara que quer recrutar, muitas vezes ele não tá de olho num cara para treinar. Ele, pô, tem um fulano popular, velho. É bom. Falar com ele lá, se ele não quer vir para cá, ó. É verdade. Acontece toda hora com a gente lá, né? Com os promotores da gente. Mas aí já Não, são os acontece hunters, sempre. né? Chega lá Caçadores, os né? caçadores. Sai procurando talentos. Mas é isso não mesmo. vai treinar, meu filho, deixa a minha quieta. Eu tô treinando a minha, deixa a minha quieta. Mas é isso mesmo. É por isso que a gente pensa muito nisso com relação a fortalecer a cultura e você fazer o cara querer ficar lá. Porque hoje em dia o cara se destacou um pouquinho, meu irmão, já vai todo mundo. Porque se você se destaca, você é um funcionário que não anda com mentira, anda ali fazendo o que tem que ser feito, além do fazendo mais do que tem que ser feito, né? Você está ali fazendo. E você trata esse cara bem, faz ele se sentir que pertence àquele... Pertencimento, é. Reconhecido, né? Reconhecido, lembrar das datas de tudo que você pode fazer. Esse cara não vai embora por dinheiro não, irmão. Esse cara pensa, eu vou para ir por causa de 1.500 conto. É muito dinheiro para quê? Para mim estar para lá com dor de cabeça, sei lá se eu vou ficar, se eu vou me adaptar. Daqui eu estou bem, me tratam bem, né? Para que eu vou? O salário emocional, né? É salário emocional. emocional. Hoje conta muito. Hoje o cara pode... Você pegar uma molecada dessa nova aí, ó, você pagar R$2.000. Vem pra cá, o cara vai, tá lá, 2, 3 mil reais ganhando, daqui a pouco o cara se demite. Não vem mais não, por quê? Porque eu não gostei da forma que você falou comigo. Pronto. Você me olhou feio. Mas o salário é bom, mas o cara não mais, você fala, não, pode pegar o salário, vou embora, tchau. É verdade. Tchau, amanhã eu não veio mais. Amanhã eu não venho mais. Estou demitido da empresa. Vim dizer que amanhã eu não venho não mais. Estou demitido da empresa. Mas é assim mesmo. Antigamente Desse jeito. era o orgulho você passar 50 anos numa empresa, 30 anos numa empresa, né? Hoje tem gente que passa 6 meses, 1 ano e pula para outra, Pois é. outra, só quer experiência, né? E os currículos que eu pego hoje? Trabalhando em empresa que só a boba. Poxa, onde Meu foi que pai eu trabalhou 45 anos numa empresa. Entrou e se aposentou. Ó, que bonito. Meu pai. Tem alguns casos assim. Né? Lá minha tia mesmo é um caso que só trabalhou lá na Popular trabalhou lá, e né? se aposentou lá. Colocando doce no biscoito para produzir o lanche. Mas são os desafios aí que a gente tem. Mas Eu acho que o RH é o que tá mais... O RH tá sofrido. O RH tá mais. Vai ter que levar pro treinamento mesmo. Pode deixar de levar, não. Leva aqui pra venda. Mas voltaram felizes. Chegaram lá, bem felizes. Rapaz, temos muitas ideias. Eu digo, graças a Deus. Rapaz, que bom. Traz pra gente. Isso foi bom. Vamos dar os finalmente, de verdade, agora. Agora Vamos agradecer, né? Agradecer a presença de vocês. Pra gente foi um papo muito proveitoso. Não tenho dúvida que a galera vai gostar muito. Né? A gente fica feliz de vocês terem aceitado, ter vindo pra cá. A gente tava com um pensamento de que a Popular
de fato, é uma empresa que merece um palco, que merece os reconhecimentos. Não é à toa que a gente trouxe a Patrícia, trouxe vocês. Eu falei para a Larissa que ela seria a próxima convidada. Ela vem para aqui falar um pouquinho de marketing, falar um pouquinho. A gente nem tocou em marketing, não quis tocar de não deixar quando ela Deixar vir. pra ela. Quando ela vir, já inclusive já fiz até caneca dela. Quando eu falei com ela, ela disse: mas vou mandar os meninos, porque não sei o que depois. Eu digo: já fiz sua caneca, tem nem como dizer que não vai. Então, depois a gente vem com alguém do RH para conversar, porque assim. É uma empresa de Arapiraca, uma empresa que as pessoas têm que saber como funciona, têm que saber valorizar. Não é só uma empresa que faz lanche, não é que só faz quebra-queixo. É uma empresa que é muito além disso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Conte com a gente, né? Tá lá vizinho, olha coisa para bater na porta, né? Não é, Hermes? A gente tá aí. É só gritar de lá, ei! E assim, realmente, a nossa intenção do podcast é a gente trazer pessoas boas daqui de Arapiraca para falar dos cases de sucesso de Arapiraca, né? Porque a gente vai fazer um programa, vai estar na rede mundial, mas a gente quer dizer, olha, em Arapiraca tem pessoas boas, em Arapiraca tem profissionais bons, em Arapiraca tem indústrias boas, empresas boas. Essa foi uma das finalidades do nosso podcast. A gente está trazendo pessoas também da nossa indústria, para falar de processos, falar da empresa, para a gente, as pessoas que não têm a oportunidade de conhecer como é uma indústria, mas saber como é o dia a dia. E o motivo também de trazer vocês, convidar vocês falarem da Popular, o sucesso que é Popular, o cuidado que vocês têm com os alimentos e dizer, o orgulho que vocês transmitem para todos os alagoanos, né? Tá, bicho, a minha empresa hoje, a empresa que eu consumo os produtos, está no Nordeste, está no Norte. Então, se eu for visitar Manaus, eu quero que, se eu quiser comer lá uma goiabada, eu acho. Então, isso é importante as pessoas saberem, né? Então, a gente agradece demais a presença de vocês. Depois eu vou fazer o convite para os pais de vocês, não sei se eles vão vir. Mas assim, eles fizeram um treinamento, eu acho que foi uma convenção de vendas, que eu vi que fizeram lá botaram lá umas cadeiras, sentou o Zé Maria, sentou o Expedito, sentou o São Sebastião, fizeram lá um mini podcast, eu vi. A gente quase que tem que esconder o povo para poder sentar. Vamos trazer eles, olha, não tem plateia, venha para cá. Não, mas Depois a gente vai convidar eles. são muito bons. Vai, com certeza, se eles aceitarem, vai ter muita história boa. Os homens são muito bons. A gente agradece, né, o espaço. Acredito que é importantíssimo, principalmente dentro da nossa região, né, as pessoas conhecerem realmente as empresas que daqui são, né, visualizar o tamanho que elas têm, conhecer um pouco mais em relação a processos. Acho que é um aprendizado também para várias pessoas que querem empreender, né, conhecer um pouquinho, de repente, de gestão. E aí acho que a ideia é educação, no geral, é aprendizado que vai levar esse país cada vez mais para frente, né? Não adianta a gente tá aguardando dentro de casa que o ouro chegue, a gente tem que correr atrás dele. Verdade, sem dúvida. Agradecer também, né? Agradecer pela oportunidade aí. E, na verdade, também elogiar, né, vocês pela iniciativa. Isso é uma forma muito boa de incentivar os negócios daqui da região, incentivar a indústria alagoana e mostrar, né, expor, mostrar para deixar aí registrado na internet os casos que a gente tem de sucesso aqui na região. É uma iniciativa assim, sem tamanhos, parabéns. E conto com a gente, conto com a Popular, que a gente tá sempre junto. Muito bem, Popular É o que todo mundo gosta. Muito bem. Muito bem, obrigado e tchau.